E aí, pessoal? Bem, já estou gravando essa segunda aula aqui para soltar no mesmo dia. E hoje nós vamos, de novo, né, ver um laço de repetição, que no caso é o for, certo? O for ele faz a mesma coisa que o while faz, mas de uma maneira diferente. É uma maneira que eu considero melhor, mais resumida e eu acho assim até mais bonita também de ler, certo? Então vamos lá, o objetivo a gente sabe, percorrer vetor, né, pesquisar, percorrer uma lista também, fazer várias verificações, passos, enfim. Dá pra fazer muitas coisas, certo, nos laços. Eu vou pegar aqui o mesmo exemplo que a gente fez aqui, certo? E vou fazer como se fosse em um laço for, certo? Eu vou transformar esse exemplo do while no for. Como é que ficaria, certo? Então vamos lá. Tem aqui os números, ele colocou aqui quando difere usar o falso. Vou remover. Ele quer que remova, mas não. Vamos lá, né? Ele fica sublinhando porque aqui está duplicado com aquela aula anterior, da aula 13. Aqui é porque está dizendo que é sempre falso, porque ele já sabe quais são os números que vão vir. Se ele não soubesse, no caso o Java, ele não iria sublinhar aqui, mas como ele já sabe, e eu estou querendo pesquisar o dado 200, ele já vê aqui que não tem. Né? Mas se ele não soubesse quais são os números do vetor, ele não iria sublinhar, tá? Então você tem que saber ler o que é cada coisa aqui, botando o mouse em cima. Então vamos lá, fazendo um resumo, né? Eu tenho esse vetor de números do tipo inteiro, e aí eu tenho uma variável que é a variável i, que vai, eu vou usar ela para nos auxiliar para percorrer esse vetor. Eu tenho o dado que eu quero pesquisar e o comprimento do vetor. E a nossa flag para no final printar se foi encontrado ou não, tá? E aí aqui no while ele vai pesquisar cada um dos números e ver se é igual ao dado que eu quero. Se for, ele vai atribuir verdadeiro para a variável, dar um break e sair. Porque o break ele faz isso, certo? Então como é que ficaria esse exemplo no for? Por que eu gosto mais do for? Vamos lá. Primeiro porque eu apagaria as três coisas aqui. Puf, apago. Eu posso apagar. Apaga esse while que apago tudo isso, certo? E agora eu vou fazer o meu for. Aí como é que eu escrevo? For, tá? Que apareceu. E aí você vê que aparece for i e for each. O for each, ele é um outro tipo de for. Ele é diferente do for i. É que assim, quando você bota for, ele só bota aqui uma estrutura e você vai dizer como é que é ele. Se eu colocar for i, ele já monta para mim a estrutura, certo? Automático. Mas eu vou fazer aqui passo a passo. E o for each é outro tipo de for, mas vamos lá. Certo? Vou colocar aqui for, abre parêntese e o for, ele tem três, assim, ele tem três partezinhas, três parâmetros, que são, primeiro, a variável que eu vou inicializar para poder percorrer, depois eu tenho a verificação e, no fim, a incrementação. Tá? Tudo isso eu faço no while, né? Você vê que em cima, embaixo, vai descendo e tal, fica espalhado, mas aqui tudo isso eu boto numa linha só. E aí como é que é? O primeiro declara a variável inicializadora, que é o i, né? Aquele i, int i é igual a zero, vou inicializar com zero. E aí eu boto ponto e vírgula aqui, certo? Boto ponto e vírgula, tanto faz ter espaço ou não, mas enfim. E aí agora eu coloco a verificação que eu quero fazer, que é eu quero percorrer enquanto o i for menor do que o que? O comprimento desses números. Números.length menos 1, tá? E aí agora eu coloco a incrementação, que é i mais mais. Pronto. E aí eu boto chaves no final dos parênteses. Pronto. Essa é a estrutura de um for. Essa variável aqui, que é o comprimento do vetor, eu posso colocar ela em uma variável, tá? Também, para ficar mais bonitinho assim, int
comprimento. Dei Ctrl X aqui, Ctrl V, recortei, né? Se eu apertar Ctrl Alt L, ele formata para mim o código. E aí, pois é, a condição é enquanto o i for menor do que o comprimento, a variável comprimento. Pronto. E aí agora, dentro do meu for each, eu vou colocar, quer dizer, for each não, for, né? For each é outro tipo, mas dentro do meu for eu vou botar as execuções que eu quero realizar, as tarefas que eu quero fazer. E aí, no caso, eu quero primeiro verificar se o números na posição i é igual ao dado, né? Tem que criar aqui a variável dado. Int dado é igual a botar 23. É igual ao dado. E aí eu abro chaves e aqui dentro eu vou botar a minha flag é igual a true e eu dou um break. O break no for ele também faz a mesma coisa, ele sai do laço, certo? Ele pula para fora ignorando os elementos que vêm depois, porque se eu não botasse, mesmo que ele achasse, ele ia continuar até o fim. Dependendo de como eu quero fazer, se é desnecessário fazer isso. Se eu quero só um elemento, aí o break é útil. Agora, se eu quero saber todos os elementos, aí não, aí eu preciso realmente dele, né? Se eu quero saber todos os que tem, aí eu não preciso dele, eu tenho que tirar. Mas, pois é. Aqui ele tá botando o i aqui. Ele tá botando número encontrado no índice i. Por que ele tá sublinhando aqui, ó? Ele tá sublinhando em vermelho porque a variável i, ela foi declarada só aqui dentro, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar essa verificação aqui dentro. Na verdade, isso aqui, né? Se o número foi encontrado, aí eu boto que ele foi encontrado nesse índice atual. E aí, agora no caso, se a variável for continuar falsa, né? Ele não achou. Aí eu boto if, exclamação, flag. Aí, ou seja, se for falso, né? Aqui no caso é falso. Porque se eu botar só if flag, seria verdadeiro. Mas como eu quero falso, eu boto exclamação, que é o inverso do que eu quero. Ou seja, se for falso, porque na verificação, no if, ele quer um booleano true para realizar o que tem dentro. Mas aqui na exclamação, eu estou dizendo que eu quero um falso. Aí eu boto salt e número não encontrado. Pronto. Certo? Eu nem precisaria também disso daqui, mas é só para deixar bem claro que se eu encontrei ou não o valor que eu estou pesquisando. Certo? Então, beleza. Eu acho que não era esse para ter executado, não. É esse daqui. Porque quando você executa uma aplicação, um programa anterior, ele vai ficar aqui em cima, certo? Mas aí você tem que selecionar que você quer esse daqui. Porque aí ele vai atualizar aqui em cima, ó. Pronto, ó. Número encontrado no índice 8. Número não encontrado. Ah, tá. Acho que eu entendi o que aconteceu. Porque eu não botei aqui. Porque eu não botei aqui flag igual a true. Vamos lá de novo. Pronto, ó. Número encontrado no índice 8. E agora, se eu quiser um 232, um número 232, ele não vai encontrar. Ou seja, ele
percorreu aqui tudo, tu fez todas essas, para cada número ele testou se era igual ao dado, mas não foi. E aí a variável flag continuou falsa. E aí quando ele viu aqui que ele quer um falso para executar o que tem aqui dentro, ele botou o número não encontrado. Mas eu pessoalmente eu prefiro assim, ó. Prefiro sem isso aqui. Ah, sem essa flag também. Sem esse comprimento. Essa variável comprimento. Vou botar aqui dentro mesmo. E aí fica só o dado. E aí eu vou tirar esse break também. Porque aí eu quero que ele diga todos os números que existem, certo? Vou botar aqui 7. Digamos que eu botar mais um 7 aqui no final. Certo? Então ele vai encontrar aqui 3 sets. Um no meio, um perto do fim e um no final. E aí vai exibir todos eles pra mim. Por quê? Porque eu não tenho break. Certo? Ele não encontrou esse último aqui. Porque eu acho que é por causa desse menos um aqui. Vamos lá. Exatamente. E bem, agora se eu quisesse, né, exibir esses dados aqui, esses números que eu tenho no vetor, aí eu poderia colocar só que apagar aqui essa verificação, boto aqui dentro do false out e aí eu botar números na posição i. E aí eu boto um mais para concatenar com uma string vazia, para depois de cada número ele vai colocar um número vazio, que aí quando ele for colocar o próximo número, ele vai já ter um espaço vazio atrás. E aí fica bonitinho. E outra coisa, tem que deixar aqui print. Porque o print line do print, qual a diferença? O print, ele vai printando para frente e o print line, ele no final, ele tem um caractere de quebra de linha. Então, quando ele terminar a linha, vai ter um caractere lá especial, que ele é o barra n, ó. Deixa eu botar aqui. Esse daqui fica até em azul. É uma barra virada para a esquerda e o N. No print line tem esse caractere. Aí ele dá uma quebra de linha. No print não. Certo? Ele tá dizendo... Ele tá dizendo aqui que também dá para usar um for each aqui, certo? Aí como é que ficaria? Qual é a diferença? Vamos lá, vou botar aqui, ó. Replace with enhanced for. Vamos lá. Pronto. O que é isso daqui? Primeiro, eu declaro uma variável. Aqui, primeiro eu boto essa variável aqui, int número. Pode ser qualquer coisa, qualquer nome. E aí esses dois pontos depois e a lista, o vetor, a estrutura que eu quero percorrer, usar, enfim. Para cada um ele vai pegar desses números aqui, que no caso é esse vetor. E aí para cada número desse vetor ele vai automaticamente colocando aqui para mim. E aí sai o meu resultado. Aí tá, é a mesma coisa. Certo? O for each ele é muito simples, tá? Muito simples. Eu primeiro coloco a variável que eu quero percorrer, eu vou botar aqui só int n. Essa de mim vai ser só uma variável auxiliar para ele pegar a que tem lá naquela lista e colocar nela e a gente utilizar essa variável atual. Ela é só como se fosse assim, ela representa o dado atual daquela estrutura, daquela lista, daquele vetor, daquela árvore, enfim, cada coisa ele vai representar. E aí ele vai colocar aqui para mim, eu faço o que eu quiser com ela. E automaticamente ele vai passando um por um, colocando para cada elemento. Por isso que é for each para cada elemento. Ele vai fazendo o que eu dizer aqui. Eu vou voltar
Vou dar Ctrl Z aqui para ele deixar do jeito que estava antes, porque aí eu vou criar 3 exemplos, certo? Esse vou deixar mais. Pronto. Agora eu vou colocar uma outra classe main 2. Main 3. Esse avisozinho só vai aparecer para mim, não aparece para vocês, que é para eu adicionar esse arquivo para ele ser enviado para vocês conseguirem ver. Aí eu boto aqui o PSVM. Bem, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma cópia desse código e botar aqui. E agora eu vou dar um Ctrl Z até ficar do jeito. Não vai ficar do jeito que eu quero não. Enfim. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, ele é sem essas variáveis. E o terceiro exemplo é só eu percorrendo normal, né? Print. E aí eu boto números na posição I mais a string vazia. E tira esse dado aqui. E aí por último, tem um exemplo 4. Eu vou até botar exemplo 4 essas classes para ficar mais bonitinho. Vou copiar aqui. E aí eu boto para ele colocar o for each. Então cada caso vai um caso. Se eu botar aqui, ó, clicar no arquivo e botar Shift F6, ele vai renomear para mim. Exemplo 1. Over esse refactor no botão direito. Exemplo 2. E aqui exemplo 3. Pronto, cada um tem um for um pouquinho diferente do outro. Bem, essa é a aula. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui na descrição o link para vocês verem, acessarem esses códigos. E é isso aí. Na próxima aula a gente vai estudar mais coisas aí. E é isso. Valeu!